Bom dia, turminha! Hoje é quinta-feira e nós teremos aula de duas matérias. Primeiro, vamos fazer um exercício de artes no livro de artes. Então, já pega aí o livrinho de arte de vocês, lápis de cor e canetinha, porque nós vamos precisar. E também teremos aula de português, uma produção de texto, onde a tia Marcele vai contar uma história e vocês vão precisar escrever essa história que a tia Marcele está contando, observando as imagens. Então, vamos começar com a nossa matéria de artes, tá bom? Antes da gente começar a atividade, a tia Marcele precisa falar de um assunto com vocês. Sei que nós já trabalhamos o tempo, já falamos sobre um dia, que ele tem 24 horas, mas agora nós vamos entender como nós conseguimos perceber quando um dia passa e quando um ano inteiro passa e por que que isso acontece. Vamos lá, o dia... ele tem 24 horas. Nós sabemos que está de dia porque uma parte do dia fica claro e depois a gente sabe que está de noite porque a luz vai embora, o sol se põe e fica tudo escuro e a lua lá no céu clareando a noite. Mas nós conseguimos perceber a mudança que acontece nessas 24 horas. Uma parte clara e uma parte escura. Por que que isso acontece? Porque nós estamos no nosso sistema solar junto com outros planetas. A Terra, ela demora 24 horas para dar uma volta nela mesma. Para ela dar uma volta nela mesma, ela demora 24 horas. Por isso, temos um dia com 24 horas. Uma parte do nosso planeta está virada para o Sol, a outra parte não está virada para o Sol. A que está virada para o Sol está de dia. A que está de costa para o Sol, que não está pegando o Sol de frente, a gente vai dizer que é de noite. É por isso que vocês sabem que quando aqui está de dia, lá no Japão, que é do outro lado do planeta, está de noite, porque a Terra fica girando em volta dela mesma. Outro movimento que a Terra faz é em volta do Sol. O Sol está parado e a Terra dá uma volta nele mesmo. Só que para ela conseguir dar uma volta no Sol, isso demora cerca de 365 dias. O que significa que demora um ano todinho para a Terra dar uma volta no Sol. E o que acontece? Conforme o tempo passa e ela vai dando essa volta no Sol, o planeta ele vai mudando o clima. Uma hora está mais frio, outra hora está mais calor, outra hora tem florzinha, outra hora a árvore está seca. E nós vamos falar sobre as 4 estações do ano, que é a nossa matéria de hoje. Nós começamos com a primavera, que é a época das flores, que é a época que nós estamos. Depois nós temos o verão, que é a época do calor. Depois nós temos o outono, que é a época que as flores, que as folhas das árvores caem, e também é a época que tem muitos frutos. E depois nós temos o inverno, que é a época do frio. Quando a gente passa por essas 4 estações, a gente pode dizer que o planeta fechou um ano. Entenderam? E é sobre isso que nós vamos falar no nosso livro de artes. A Marcele precisa que vocês abram o livro de artes na página 16. Livro de artes, página 16. Nós vamos ter poemas sobre cada uma das estações do ano. Sobre o inverno, sobre a primavera, sobre o verão e sobre o outono. Primavera, verão, outono e inverno. E vocês terão que fazer desenhos sobre como fica o clima no inverno, como ficam as árvores. As árvores no inverno normalmente estão secas. O que acontece com a natureza, com o clima, quando está inverno? Quando está na primavera? Quando está no verão, que é a estação do calor? E quando está no outono, que é a estação das frutas e que as folhas caem? Tia Marcele vai colocar a imagem aqui e o nome de cada uma das estações, para vocês perceberem as mudanças que acontecem quando está na primavera, no outono, no inverno e no verão. Então, fiquem atentos. Vocês vão precisar ler a estrofe do poema e desenhar aqui do lado o inverno do jeito que vocês quiserem. Alguma coisa que simbolize o inverno. Aqui, alguma coisa que simbolize a primavera. Aqui, alguma imagem que simbolize o verão. E, por último, alguma imagem que simbolize o outono. Nesses quadrinhos aqui, quando vocês forem lendo
os poemas, vai ter umas palavras que elas estão grifadas, que são palavras que não são comuns da gente ouvir sempre. E ó, aqui tá sombrio. O que significa sombrio? Vai estar aqui embaixo, nesse rodapézinho, o que é sombrio, que quer dizer pouco iluminado. Ó, névoa, o que é névoa? Névoa, falta de visibilidade. Então, as palavras que estiverem grifadas, o que elas querem dizer está escrito nesses quadrinhos aqui. Tudo bem? A Marcele vai ler o primeiro poema da primavera. Depois, vocês terão que ler em casa cada um desses 4 poemas, para vocês também treinarem a leitura de vocês. Então, eu vou ler sobre o inverno, tá assim, ó. Sou a estação do frio, o céu está sombrio, e o sol não tem calor. Que vento nos caminhos. Trago a tristeza aos ninhos e trago a morte à flor. A névoa no horizonte, no campo e sobre o monte, no vale e sobre o mar. Os pássaros se encolhem e os velhos se recolhem. A casa a tiritar. O que é tiritar? Tremer. A casa tremer. Porque o inverno tem a ver com frio, né? E no frio nós ficamos quietinhos, agasalhados. Os animais também se protegem do frio. Então aqui vocês vão desenhar alguma coisa que tem a ver com o inverno. E vão lendo cada um desses poemas e vai desenhando nesses espaços aqui. Caprichem nesse desenho. Essa atividade, tia Marcele quer foto. Tá legal? Eu quero foto dessas atividades para ver como é que ficou os 4 desenhos de vocês. E agora que vocês terminaram os exercícios de artes, tia Marcele precisa que vocês peguem o livro de português e abram ele na página 30, para a gente começar agora português. Na página 30 do livro de português, você vai ver essa imagem aqui. Tá escrito o seguinte aqui em cima: ouça a leitura que o professor vai fazer de mais uma lenda do folclore brasileiro. Preste atenção e depois escreva com as suas palavras cada parte dessa lenda de acordo com as figuras. O que está acontecendo aqui, turma? Aqui você vai escrever com as suas palavras a lenda do diamante, que é mais uma lenda do nosso folclore. Então aqui nós temos o Itajibá, que é um índio, e aqui nós temos a Índia Potira. Eles são casados e o que acontece com eles nessa história vai explicar como surgiram os diamantes. Por isso o título é A Lenda dos Diamantes. Tia Marcele vai contar essa história para vocês. Vocês prestem bastante atenção na história que eu vou contar, olhando para as figuras, para vocês entenderem o que está acontecendo. Depois você vai precisar contar essa história para mim aqui, de acordo com cada quadrinho desses. Então, bastante atenção. Vou começar a contar a história. Acompanha olhando as imagens. Vamos lá. Título: A Lenda dos Diamantes. Há muito tempo, vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Dela fazia parte um casal muito feliz, que está aí nas imagens: Itajibá e Potira. Itajibá, que significa braço forte, era um guerreiro robusto e destemido. Potira, cujo nome quer dizer flor, era uma índia jovem e formosa. Vivia o casal tranquilo e venturoso quando rebentou uma guerra contra a tribo vizinha. Itajibá teve que partir para a luta e foi com profundo pesar, com muita tristeza, que se despediu da esposa querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas seguiu com os olhos cheios de tristeza a canoa que conduzia o esposo até que a mesma desapareceu na curva de um rio. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse a Tabá, que era o nome da tribo que Itajibá e Potira viviam. Todas as tardes a Índia esperava às margens do rio o regresso do seu esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia sereno e confiante na esperança que Itajibá voltaria a Tabá. Finalmente, Potira foi informada que seu esposo jamais regressaria, ele não ia mais voltar.
Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Ela chorou muito, muito. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com a areia branca do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses. E este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Então Tupã, vendo o sofrimento de Potira, fez com que esse sentimento dela nunca fosse esquecido. Transformou as lágrimas dela em diamantes. Daí a razão pelo qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade da infeliz Potira. E essa é a história da lenda dos diamantes. Depois que vocês ouviram essa história, você vai escrever aqui do jeitinho que você entendeu. O que está acontecendo nessa imagem? O que está acontecendo nessa? Qual foi o final dessa história? Você precisa prestar atenção que início de frase é sempre com letra maiúscula. Lembrar que tem os sinais de pontuação. Lembrar o que mais? Que nome de pessoa é com letra maiúscula. Lembrar de colocar um título. Essa história tem um início, um meio e um fim. Vocês precisam terminar de fazer esse textinho e tirar uma foto dele e mandar para mim também, tá legal? Um beijo para vocês. A nossa aula de hoje encerra aqui. Amanhã nós temos aula online e eu espero todo mundo 6 horas, tá legal? Tchau, gente!